Grid estava muito triste, ao mesmo tempo furioso porque aquele talismã de defesa ele estava guardando para utilizar na luta final contra o chefe da masmorra. Ele estava xingando os seus guerreiros de tudo o que é nome, porque ele não podia acreditar que aqueles estúpidos podiam achar que uma estratégia adaptativa superior era apenas se esquivar das habilidades. Eles eram apenas umas cabeças de ossos mesmo. Em seus pensamentos, Grid percebeu que eles haviam escolhido a sobrevivência para ganhar tempo de evolução, após terem falhado diversas outras vezes em missões de proteção repetitivamente. Bem, de qualquer forma, não é como se eles entendessem alguma coisa do que ele falasse. Ele poderia trocar facilmente o nome dos seus esqueletos para Debi Lloyd. Essa é uma referência para quem nasceu nos anos 90. A minha duração estendida está quase acabando, tenho que seguir em frente. Gritando para os seus esqueletos, ele manda eles observarem tudo com atenção. É bom eles apreciarem tudo que o seu mestre tem para oferecer e, finalmente, fiquem mais fortes. Ali estava mais uma vez o monstro que havia se fundido com outro dos zumbis. Ele então começa o seu ataque absurdo usando os seus fios de prata contra o nosso protagonista, atacando de todos os ângulos. Grid retruca que eles haviam descoberto um contra-ataque para ataques de longo alcance. Não era algo ruim para um monstro sem inteligência. Entretanto, ele achava que apenas empilhar fios de prata resolveria tudo. Ele estava extremamente enganado. Enquanto esbravejava, ele se esquiva daqueles ataques, pulando de onde estava. Nesse momento, sua grita vai para os seus subordinados tomarem cuidado. O interior do demônio com armadura de ferro, cercado pela lâmina crescente e fios de prata, é crítico. É extremamente perigoso. Fiquem longe dele, todos me cubram nesse ataque. É então que ela é interrompida pelo ataque extremamente poderoso do nosso protagonista. Ele havia utilizado a habilidade dança da espada de Pagma, Pináculo Assassino. Aquele golpe havia acertado um dano crítico. O demônio com blindagem de ferro havia sido finalmente derrotado. Grid acabou ganhando 123.509.000 pontos de experiência. Grid estava muito contente com o resultado da sua habilidade, pois aquilo era o resultado da sinergia entre habilidades e itens, como a skill server junto com a fracasso e a habilidade Pináculo Assassino, que ignora completamente a defesa do inimigo. Grid esbravejava que agora tinha uma experiência sólida em batalha e que finalmente aqueles fios de prata iriam pertencer a ele. Para finalizar tudo de uma vez, ele utilizou a habilidade Assassinar Enlace. Neste momento, uma chuva de membros de zumbis assassinos foi jogada para diversos lados, junto com várias explosões derivadas do uso de sua habilidade. Além disso, diversos demônios com blindagem de ferro haviam sido derrotados de uma única vez. Enquanto ele pensava que tinha eliminado os monstros mais poderosos, esse era o momento dele enfrentar os monstros menores, antes que eles fossem capazes de usar a fusão e aproveitar o momento que eles estavam quase mortos para derrotá-los definitivamente. Entretanto, um deles foi capaz de realizar a fusão mais uma vez, pegando desprevenido, infelizmente, Noé. Grid sabia que aquela era uma besta infernal extremamente poderosa. O grau que ele estava de masmorra levava o nível dos monstros e ele tinha que tomar muito cuidado para que conseguisse resgatar o seu amigo com segurança. Então, sem pensar duas vezes, ele utiliza a habilidade de controle para fazer com que o monstro ficasse por alguns segundos atordoado. Ele consegue resgatar o seu pet de estimação e diz que ele já havia trabalhado o suficiente, que agora deixasse tudo com ele. Já como resposta, Noé disse que estaria aguardando ansiosamente por alguma comida deliciosa. Naquele momento, o monstro não podia ficar apenas parado esperando um momento que fosse conveniente do protagonista lhe matar, então ele acabou atacando sem avisar. Em seus pensamentos, Grid refletia que o golpe do guardião, cujo poder de ataque é comparável ao dele, havia lhe custado 2.300 pontos de vida. E aqueles eram projéteis de pelo menos 23.000 nós de prata. Se caso ele fosse capaz de acertar o nosso protagonista, ele o mataria. Grid ordena que as mãos de Deus avancem para defendê-lo de alguns daqueles ataques. Randy também está no jogo para tentar bloquear alguns daqueles fios de prata. Entretanto, os ataques vinham de todos os lados e era praticamente impossível sair ileso daqueles ataques maciços. Então, como dito antes, ele é acertado por diversos ataques.
Por mais que tenham bloqueado milhares de outros, ele não podia acreditar que aquilo estava acontecendo, mas ele reconhecia que não tinha muito o que fazer, já que eram muitos deles. Numa última tentativa, ele coloca para jogo a famosa frase "a melhor defesa é o ataque", finalmente utilizando a habilidade Enlace como forma de combater aqueles ataques absurdos. Aquele monstro tinha pelo menos 3 vezes mais fios de prata do que um demônio com armadura de ferro comum. Mesmo depois de disparar tanto, ele ainda tinha muita energia restante, pensava Grid enquanto tentava desviar e sair de uma situação que estava muito complicada para o lado dele. Grid já estava no seu limite, ele não sabia até quando iria conseguir continuar bloqueando aquele ataque que parecia ser infinito. Nesse mesmo instante, um fio de prata atinge a sua mão, fazendo com que ele acabe perdendo a sua espada. Ele e seus companheiros não podiam acreditar no que estavam vendo. Eles clamam o nome de Grid numa tentativa frustrada de tentar ajudá-lo. É então que uma passiva até que um tanto quanto estranha é ativada. 3 camadas. A arma do inimigo trava na balança, ativando a passiva Quebrador de Espada, reduzindo assim a durabilidade da arma do inimigo. Infelizmente, vários fios de cobre haviam atingido a armadura do nosso protagonista. Manta de nível lança reduz o dano perfurante em 20%, 3 camadas reduz o dano físico em 30% e o dano perfurante em 50%. O dano que ele recebeu foi de aproximadamente 10.000 pontos. O nosso prota estava numa situação extremamente delicada, mas por causa de seus equipamentos, ele conseguiu resistir a vários daqueles ataques de uma forma até que relativamente fácil. Sua não podia acreditar, aquilo era praticamente impossível. Ele havia anulado completamente o dano dos fios de prata. Ela se perguntava, que diabos de poder era aquele que ela estava presenciando? Grid agora estava cheio, disse, extremamente confiante, segurando a sua espada. Fracasso. Ele parte para cima. Sem pensar 2 vezes, ele confessa que estava extremamente tenso por estar no novo continente por todas as histórias que ele já havia presenciado ali. Mas ele confessa que não tinha vindo do continente ocidental despreparado. Assim, muito menos os seus itens seriam um lixo ali só porque era o continente oriental. Em pensamento, ele confirma que o seu poder vai muito além do continente em que ele está. Finalmente, ele grita que tudo aquilo era graças aos seus super equipamentos. Abrindo um parênteses aqui, para quem não lembra ou não sabe, eu já tinha explicado que a tradução de Overgeared para o português era super equipado. Já o nome do nosso protagonista, Grid, em português, significa ganância ou ganancioso, dependendo do contexto. A arma, fracasso, que estava mais 9, aumenta o poder de ataque em 20% enquanto ele está na escuridão. Aquela era uma notícia muito boa, já que ele estava em uma masmorra completamente escura. Então, rindo dos monstros, ele pergunta se aquela arma machucava eles. Em pensamento, Sua não podia acreditar que o demônio com blindagem de ferro fundido, que havia tirado inúmeras vidas, havia sido derrubado com tanta facilidade. Ela também se perguntava o que significava o Vergiared, que ele tinha mencionado enquanto atacava. Neste momento, o nosso prota estava desviando de um ataque dos seus inimigos e dizia que aquilo não iria funcionar, não dessa vez, até porque, como já aprendemos em Cavaleiros do Zodíaco, o mesmo golpe não atinge 2 vezes o mesmo cavaleiro. O monstro fundido agonizava de dor com aquele ataque em seu peito, mas, pelo que podemos ver, não foi o suficiente para destruí-lo por completo. Tanto que logo em sequência, ele acaba utilizando uma habilidade final. Usando todos os fios de prata disponíveis, ele acabou juntando tudo em uma única flecha de fios de prata. Ao ver aquilo, Grid sabia que aquela era uma última atitude desesperada do bicho, mas aquilo agradava aos olhos do nosso prota, porque ele percebeu que a teia poderia ser transformada em algo defensivo ou em um exército mortal. Era verdadeiramente uma arma versátil. Entretanto, ele reconhece que se não fosse pela sua manta, com a passiva de reduzir o dano de uma lança e as 3 camadas, ele teria recebido um dano enorme. Entretanto, ele não iria chorar o leite derramado do inimigo. O azar, no final, era do monstro fundido de ter que enfrentá-lo. Finalmente, aquela batalha termina de uma vez por todas no momento em que Grid utiliza sua habilidade Revolva, que devolve a habilidade do inimigo para ele mesmo, partindo assim o seu corpo em 2. Finalmente, aquela luta havia acabado e ele reconhece que aquele era um inimigo incrível, mas que, como dito antes,
ele tinha o oponente errado em sua frente. Quem sabe na próxima zumbi de aço fundido não teria mais sorte pegando um figurante. Demônio blindado fundido de ferro havia sido derrotado, fazendo com que ele ganhasse 259.500.000 de experiência. Além disso, ele havia adquirido 2 fios de prata. Com essa quantidade de experiência, o nosso prota havia alcançado finalmente o nível 323, com isso ganhando 12 pontos de atributos como bônus por subir de nível na sua segunda classe. Sob a influência de um arquimago lendário, 6 pontos são automaticamente investidos à força em sua inteligência. Grid estava completamente exausto e se joga no chão pensando que finalmente aquilo tinha acabado. Enquanto agradecia Randy pelo seu trabalho, ele refletia que havia desviado dos golpes graças às suas estratégias e seu equipamento, mas mesmo assim ele havia dado tudo de si. Foi muito difícil aquela luta. Uma janela aparece informando que o fio de prata tinha como categoria armas secundárias e o seu poder de ataque variava, iniciando em 100 pontos, tendo como limite o desconhecido. Fios feitos de armadura de prata derretida misturada com o poderoso sangue mágico do demônio com armadura de ferro podem se transformar em várias formas de armas, com base na proficiência do ferreiro. Os requisitos eram simples: maestria de armas secundárias de nível avançado, pelo menos 5, e uma destreza de pelo menos 2.000 pontos. O desempenho da linha de prata seria baseado na destreza do portador. Com 2.000 pontos, a sua velocidade de projétil seria aumentada, já se tivesse 2.500 pontos, seria permitido o uso de, pelo menos, 5 projéteis, aumentando esse número para um total de 10, caso seu status de destreza fosse de pelo menos 3.000. Com 4.000 pontos, duplicaria a velocidade de controle da linha, e a partir de 5.000 pontos, permitiria o uso de 20 fios. Ao ver aquelas informações, Grid infere que se não tinha um limite máximo de dano, com certeza aquele furacão de fios poderia ter matado ele tranquilamente. Além disso, ainda precisa de maestria avançada em armas secundárias e uma destreza maior para poder utilizar aquele fio da melhor forma possível. Su apenas admirava aquele cenário, poder de combate incrível, a habilidade de restaurar o Palácio do Pássaro Vermelho e até a reputação conquistada como o Duque da Virtude eram algo completamente fora da curva para apenas um humano. Ela se perguntava mais uma vez se aquele cara não era realmente um sábio imortal com poderes misteriosos de uma utopia que ela jamais iria conseguir alcançar. Por mais que Grid insistisse que não era sábio ou nada do tipo, aquele poder transcendental significava dizer que ele era algo próximo de um sábio. Ele já havia nos salvado diversas outras vezes. Então ele é diferente daqueles nobres que desprezam os plebeus e não fazem nada para salvarem o seu próprio reino. Se virando para sua Grid, pergunta, afinal, o quanto era difícil realmente conquistar aqueles fios de prata. Porque ele tinha matado 6 daqueles monstros e ele já tinha conseguido 2. Su explica que demônios com armadura de ferro corroem instantaneamente após a sua morte. Eles haviam reunido apenas 7 fios em 4 anos, então aquele cara era um homem de muita sorte. Mesmo que quiséssemos mais, ainda não exploramos totalmente a masmorra. Como você viu, nossas forças só conseguem derrotar de 2 a 3 no máximo, na melhor das hipóteses. Seus soldados ficaram cabisbaixos com aquelas falas, pois eles sabiam que não eram tão fortes como o Grid, muito menos tinham a destreza e a sabedoria dele. Ela continuou a sua explicação: um dia descobriremos e exterminaremos completamente os demônios com armadura de ferro, mas por agora parar seu avanço é nossa prioridade. Eu daria minha vida com alegria se isso significasse proteger o povo de Pangeia. Uma janela apareceu informando que uma missão havia sido criada: exterminação do demônio com a blindagem de ferro. Sua dificuldade era de ranking S. Exterminar os inúmeros demônios blindados de ferro que ameaçam a Pangeia e trazer paz à Terra era o objetivo do nosso prota. Condições de sucesso da missão: derrote um total de 10 demônios com blindagem de ferro. As suas recompensas serão: unidade pássaro vermelho e mais 5 fios de prata. 6 milhões de HP, 2 vezes a defesa de monstros normais, domínio de espadachim e fio de prata. Além disso tudo, ainda possui sangue ardente. É a primeira missão de caça em grupo de rankings, e os demônios com armadura de ferro realmente são incrivelmente fortes. Sua grita, tentando avisar o protagonista que eles estavam vindo mais uma vez, e agora tinham 3 deles.
Grid refletia que não podia simplesmente ignorar essas pessoas que estavam prontas para arriscarem as suas vidas. Eu realmente gosto de vocês. Sendo assim, eu vou lidar com os demônios com armadura de ferro para todos vocês. Essa fala pegou tanto sua quanto um dos soldados de surpresa. O soldado percebeu que a sua comandante estava toda corada, caidinha por aquele cara. Sua tentou intervir. Senhor Grid, por favor, se você se esforçar, você vai prejudicar o seu corpo. Você não precisa fazer isso por nós. Uma outra notificação apareceu à flor de Pangeia. Uma cena atingida de emoção pela resolução de Grid desabrochou. Como sempre, o nosso desatento protagonista não havia percebido aquilo. Ele estava focado apenas nos fios de prata que iria receber da missão. Ele comemorava que aquele ali era um momento perfeito. Precisava usar itens novos imediatamente para sentir os seus valores. Nesse instante, ele utiliza 2 linhas de fio de cobre para atacar os demônios que estavam vindo para cima dele. O demônio, que estava sem capuz, foi atingido diretamente. O fio foi capaz de penetrar pela sua pele, causando um dano de 930. Já o que estava de capuz recebeu um dano reduzido de 370 pelo fato do fio de prata ter apenas chicoteado na sua armadura. Grid comemorava com cautela. Ainda bem que eu não preciso usar recursos para isso. O dano mínimo que é causado com esse fio de prata é quase nada. Vamos tentar dar uma torção dessa vez. Enquanto ele gritava, ele utilizava os fios de prata como se fosse o Homem-Aranha, saindo teias do seu pulso. Dessa vez, o dano causado foi muito superior, já que ele havia concentrado uma quantidade de fios muito maior em cada ataque, sendo 2.200 de dano ao demônio sem capuz e 2.460 no alvo encapuzado. Com isso, ele comemorou, já que estava pegando o jeito de usar aquele item. Finalmente estava funcionando. Aquela demonstração de poder deixou-o completamente suada. Ele manuseava aqueles fios delicados com muita facilidade. A destreza de Grid é enorme, reconheceu a comandante apaixonada. Habilidades extraordinárias com as mãos com certeza ele tem. Poderia ser bom em outras coisas? Como sempre, Grid não ligava, ou pelo menos não demonstrava se atentar àquela situação constrangedora. Ele comemorava que os monstros estavam dando, pelo menos, 2 vezes a quantidade de experiência dos vampiros de sangue puro. Sendo assim, fazia pena com que ele caçasse aqueles demônios. Ganancioso como só ele, o prota fala, quanto mais, melhor. Vamos para o próximo demônio. Eu vou usar a técnica de encadernação da mão de Deus. Sendo assim, eu irei chamá-la de amarra da armadura demoníaca. Entretanto, aquele ataque fracassa miseravelmente. Ele reconheceu que havia falhado porque 2 fios não eram o suficientemente fortes para amarrar os monstros. Com todos os seus efeitos de título, a sua destreza atual era de exatos 3.723 pontos, então ele poderia, no máximo, administrar até 10 fios, tendo que conseguir mais destreza caso quisesse um resultado melhor com seus ataques. Porém, controlá-los leva 1 segundo por fio, então usar 10 fios deve levar em torno de 10 segundos. Enquanto pensava isso, ele montava uma flecha com todos os fios que ele poderia utilizar. Aquela era uma habilidade muito leve, então a velocidade iria cair. Por consequência, ele sabia que não poderia usá-lo contra inimigos ágeis. Nesse instante, a flecha atinge completamente um dos demônios, matando-o. É necessário aumentar a destreza para 4.000 pontos, e assim, irei conseguir aumentar a velocidade de controle, além de adicionar peso às extremidades da linha. As ideias estão fluindo, esta se tornará a arma definitiva, rivalizando com o Pabranium. Dito isto, uma sequência de explosões e show de luzes derivada das suas habilidades pode ser vista de longe. 3 demônios de blindagem de ferro haviam sido derrotados de uma única vez, fazendo com que o nosso prota ganhasse aproximadamente 360.000 pontos de experiência. Cada habilidade adquirida é uma ferramenta para superar Kraugel e alcançar a minha supremacia. Tendo conquistado a classe de combate máxima, Santo da Espada, e ficado mais forte, agora nossa luta será um verdadeiro duelo. Contente com o seu avanço, ele grita para os seus aliados, certo, vamos para a próxima área. Eles finalmente chegam a um espaço gigantesco. Além disso, aquele local estava bem iluminado, diferente de onde eles estavam vindo. Aquele local gigantesco contava com um pequeno lago e uns tesouros ao seu lado.
Os soldados comentavam entre si que aquele local era maravilhoso. Não podiam acreditar que existia um lugar assim, com muitas ervas e comida. Definitivamente, eles conseguiriam morar ali. Já o outro, pondera, é que haviam 4 caminhos até aquele oásis dos deuses. Se demônios com armadura de ferro atacassem, quem quer que estivesse naquele local iria acabar ficando completamente preso. Para a surpresa de 0 pessoas, Grid já tinha corrido para cima do baú do tesouro. Não posso acreditar que encontrei um baú do tesouro no meio dessa masmorra. Não tem muitos demônios aqui, então este é um golpe de sorte, comemorava o nosso prota ganancioso. Neste momento, um dos soldados tenta chamar a atenção do nosso protagonista dizendo que aquilo era muito estranho. Por favor, Sr. Grid, espere um momento. No ano passado, um dos nossos amigos abriu um baú na entrada e o veneno paralisou para sempre. Baús de tesouro de masmorra são armadilhas em metade das vezes, então, por favor, não abra assim sem tomar as devidas precauções. Aquelas palavras entraram por um ouvido e saíram pelo outro. Para o nosso protagonista, aquele cara estava simplesmente tentando enganá-lo. Você acha que, por acaso, sou trouxa? Eu o encontrei primeiro, eu peguei primeiro, então ele é meu. O soldado insistia, dizendo que só falava tudo aquilo na intenção de protegê-lo. Ele implorou para que pelo menos deixasse com que os soldados abrissem aquele baú. O soldado continuou a falar, nem tudo está perdido. Percebo que o baú está trancado. Em nossa experiência, baús trancados, assim, raramente são armadilhas. Há um mestre chaveiro em Pangeia que conseguirá abri-la em uma semana. Obviamente, Grid interrompe o soldado e diz que não irá aguardar chaveiro algum, muito menos levar esse baú para fora. Ele irá abrir agora. Dizendo isso, ele invoca a sua chave mestra, a chave universal que foi feita numa masmorra onde encontrou o primeiro Pabranium, teve o primeiro contato com Brão e usou uma habilidade de Jishuka para criar um fogo quente o suficiente para produzir aquela chave. Sem pensar 2 vezes, ele coloca o seu item no cadeado, para finalmente poder descobrir quais eram as riquezas que ele iria adquirir dali. Os soldados não sabiam como ele tinha conseguido abrir o baú instantaneamente, Jasu estava cada vez mais gamadinha no nosso prota. Ele é naturalmente habilidoso em qualquer coisa com as mãos. Galera, se a esposa do nosso prota aparece aqui, eu torço pela briga. Uma janela aparece informando que uma fumaça venenosa havia engolido ele. Além disso, ele havia sofrido 4.883 de dano por causa do veneno. Como se não bastasse, havia um efeito do veneno, tontura e paralisia da parte inferior do corpo. Após tudo isso, ele ainda estava perdendo 4.500 pontos de vida por segundo, mas, por causa de sua passiva, ele havia conseguido resistir. Uma figura misteriosa havia aparecido. Uma nova missão foi criada. Agindo como se não fosse nada, Grid lamentava um outro fracasso. Su estava parada porque ela conhecia aquela névoa venenosa. Um dos soldados rasos alertou aos seus amigos que eram para eles agirem rápido. Precisavam preparar o quanto antes o antídoto e uma marca. Eles precisavam tirar o Lord Grid dali urgentemente. Sua fica paralisada nesse instante porque ela escuta uma voz à distância e pergunta, quem foi que tinha dito aquilo? Completamente fora de si, um dos soldados chama a atenção de sua comandante, dizendo que haviam 8 demônios e estavam vindo de todos os lados. Atrás dos demônios? Um jovem senhor fala que não esperava que aquela unidade, Pássaro Vermelho, chegasse tão longe. Não posso acreditar que mais outras pessoas conseguiram entrar aqui. Eu deveria ter fechado bem melhor a entrada da masmorra do Novo Mundo. É perceptível o quanto Sua ficou chocada ao reconhecer aquela voz e ver aquele homem. Ela não podia acreditar que era ele, muito menos que ele estava vivo. Mesmo depois de 2 anos, você olha para alguém que ajudou a governar a Pangeia como se ele fosse um fantasma? Perguntou o homem misterioso a Sua. Bem, não posso culpá-la, certo? Lá fora, todos acham que eu morri para aquele maldito taoísta. De qualquer forma, já faz um longo tempo, não é? Comandante Sua. O Sr. Ansokbon está com a saúde em dias? E finalmente, nos é revelado o nome daquele cara sinistro, ele era o Arubi. Aruba, o necromante, que era o ajudante mais próximo de Ansiokbon.
Acreditava-se que ele foi morto pelo feiticeiro maligno que colocou a Pangeia em perigo 2 anos atrás. No entanto, na verdade, ele estava escondido na masmorra sagrada, como mestre dos fantasmas de ferro. Su estava incrédula com aquilo. Quem poderia suspeitar que ele estava vivo? Ele deve ter estado por trás da invasão de 2 anos atrás, no mínimo. Puta e ao mesmo tempo tensa com a situação, ela diz para o cara que ele havia traído seu pai. Verdadeiramente, você é definitivamente a flor da Pangeia, está linda como sempre. Mas espere, em breve vou te transformar em um demônio e fazer você me servir ao meu bel prazer, disse Arubi. Os soldados ficaram exaltados com aquela fala, xingando o cara de escória. Como ele ousava insultar a sua senhoria? Arubi ordenou que eles ficassem parados. Se eles pisassem na sua sombra, se tornariam carne moída de demônios. O sonho que eu tinha desde que descobri os fantasmas de ferro há 7 anos está finalmente se tornando realidade. Hoje é o dia em que eu tomo Pangeia e possuirei a filha do Lorde, a doce sua. Os soldados não aguentavam mais uma vez ouvir tanta asneira contra a sua comandante. Seu lixo, traiçoeiro e lunático. A sua sorte é que o Lord Grey acabou sendo envenenado e infelizmente colapsou, porque senão, ele teria te matado na hora. Nesse instante, algo chama a atenção de Arubi. Ele pôde sentir uma aura diferente naquele local. Não apenas isso, como também pode escutar sons estranhos. E, pelo visto, não apenas ele estava ouvindo aquilo. Sua percebeu que aquele som era de martelos. Finalmente, nos é mostrado que o Lord Grey havia sobrevivido ao envenenamento e à paralisia. Como se não bastasse, ele estava forjando alguma coisa utilizando a sua habilidade de fusão de armas. Os membros do seu grupo ficaram muito felizes ao vê-lo vivo e muito bem. Arubi achou tudo aquilo engraçado. Ele está martelando em um local de uma grande conquista. Você deve ter perdido a cabeça por causa do desespero com essa crise. Já que é um dia especial, vou te mandar para o inferno primeiro. Assim, Arubi ordena que os seus demônios avançassem contra os seus inimigos. Podemos ver que o protagonista não está nem um pouco louco, muito menos com medo. De qualquer forma, ele confessa que não é exatamente uma pessoa normal, então, não julga o preconceito que o necromante teve dele. Dito isto, uma explosão absurda é causada e os demônios fantasmas de ferro são jogados para trás como se fossem bosta. O necromante fica boquiaberto com aquela situação. Ele não podia acreditar que 6 fantasmas de ferro haviam sido destruídos em um único instante. Finalmente, nos é revelada a fusão que Grid havia feito. Ele havia usado a espada fracasso junto com a grande espada de Grid, mas não acabou por aí. Como ele teve muito tempo por causa da palestrina que estava havendo entre o necromante e a comandante sua, ele foi capaz de adicionar mais uma modificação. Além da sua fusão, ele havia transformado a sua poderosa mão de Deus na arma fracasso. Grid refletia que aquilo só tinha sido possível graças ao aumento de velocidade de forjamento dos martelos e o poder de fogo da madeira de fósforo branco, que haviam reduzido o tempo necessário para o fim da fusão. Além disso, com 4 espadas fracassos, provenientes do Pabranium, o poder supera o original de longe. Finalmente, ele parte para o ataque, mais uma vez utilizando a nova espada com a habilidade Onda Assassina Enlace. Os soldados ali presentes reconheceram que ele havia explorado o sangue vital dos monstros, causando uma derrota definitiva deles. O necromante não podia acreditar no que estava vendo. Era impossível um ferreiro usar a energia de uma espada. Afinal, o que ele era? Grid retrucou o porquê dele estar perguntando aquilo. Por acaso ele iria lhe dar uma missão? Saiba disso, sou o primeiro jogador a concluir uma missão de ranking SS assim que a recebi. Janelas aparecem com várias informações sobre o paradeiro do Palácio Vermelho, Rank SS Arubi, que se pensou ter sido morto pelo feiticeiro maligno, estava realmente vivo. Ele estava armando um plano maligno com o feiticeiro. Companhia isolada pelos monstros convocados pelo feiticeiro, Arubi planeja agora tomar conta de Pangeia com o seu exército totalmente controlado de fantasmas de ferro. Sua missão é subjugá-lo e parar Arubi. Depois, descubra o paradeiro do Palácio Vermelho, roubado pelo feiticeiro maligno. Condições para terminar a missão: capturar ou matar Arubi. Primeira recompensa:
Caso você consiga capturar o necromante com sucesso, você irá aumentar em 30% a experiência do personagem e desbloquear a próxima fase do Paraíso do Palácio Vermelho. A segunda recompensa é, caso você mate o necromante, irá ganhar 2 níveis do seu personagem e a missão em cadeia. O paradeiro do Palácio Vermelho desaparece permanentemente. Se toca que essa missão havia começado com Ethan e White, essas missões estavam definitivamente levando ele para mais perto do Palácio Vermelho original. Se eu conseguir combinar a transcendência lendária original com mineração, eu com certeza serei capaz de usar o poder de Vermilion 2 vezes. Entretanto, para isso ser possível, eu preciso capturar esse homem desprezível. Necromantes são canhões de vidro, então tenho que manuseá-lo com cuidado para capturá-lo com vida. Enquanto uma explosão acontecia de fundo, Grid continuava sua reflexão. Se ele pode controlar aqueles poderosos fantasmas de ferro, ele deve ser um monstro com nome incrivelmente forte. Dessa forma, não deve ser necessário conter o dano bruto da fracasso ou da espada grande de Grid, que aumenta o dano das habilidades. Sendo assim, irei utilizar a minha habilidade Transcender Enlace. Uma janela aparece informando que Arubi havia acabado de ser morto. Enquanto se desfazia, ele gritava pelo seu grande plano. Outra janela apareceu informando que ele havia matado o necromante, por isso ganhou 89 milhões de experiência. Como recompensa da missão, seu nível havia sido aumentado em 2. Além disso, ele obteve a marca do desconhecimento, junto com o anel de Arubi. Essa situação deixou Grid perplexo. Menos a gente que não esperávamos, menos do que o nosso tão inteligente protagonista. Era óbvio que ele iria fazer uma cagada dessas, até porque, como sabemos, personagens baseados em inteligência, destreza ou agilidade geralmente não têm uma defesa ou uma vida máxima alta. Então, se o objetivo dele era capturar o necromante, no mínimo ele teria que usar uma habilidade que reduzisse seus movimentos ou que paralisasse. Mas claramente não foi isso que ele fez. A quest principal acabou desaparecendo devido à morte do necromante. A missão, o paradeiro do Palácio Vermilion, desapareceu. Grid começou a chorar como uma criança por causa daquilo, algo que ele mesmo criou. Mas o que diabos está acontecendo? A única pista do Palácio Vermilion original se foi. Por favor, não me abandone assim, eu só cometi um errinho bobo. O que está acontecendo? Afinal, como pode um chefe nomeado não aguentar nem um simples golpe e morrer desse jeito? Sem saber a tragédia pela qual o nosso prota estava passando, os soldados não paravam de comemorar, dizendo que ele havia finalmente eliminado o vilão que tinha ameaçado a sua senhora. Ele definitivamente era o grande benfeitor de Pangeia. Outra janela apareceu informando que sua afinidade com os membros da Guilda Vermilion atingiu o nível máximo. Sem acreditar no que tinha acontecido, Grid se vira para Sue e pergunta se aquilo era normal. Os necromantes daqui normalmente são tão fracos assim? Ela respondeu que os seus corpos até poderiam ser fracos, mas eles se defendiam utilizando fortes demônios, então não era uma luta tão fácil de se vencer. Embora os ataques do Sr. Pandulcon tenham sido fortes, é provável que o fato de um ferreiro ter atacado ele o tenha pego desprevenido. Você é realmente incrível, completou Sua. De repente, os soldados chamam a atenção para alguns fantasmas de ferro que haviam restado ali. Eles pediram ao Lord Grid que descansasse porque eles iriam lidar com eles de alguma forma. De certa forma, ele já estava, sim, conformando-se com o resultado. Apesar dos pesares, acabei ganhando 2 níveis e consegui itens que não teria se capturasse Arubi. Ainda não verifiquei, mas tenho que acreditar que eles são suficientemente valiosos para compensar. Se virando, Grid demonstrou estar com um olhar sanguinário. Está tudo bem, estou com fome e preciso desabafar, então vou destruir todos eles eu mesmo. O seu nível de estresse estava nas alturas, porque, apesar do que tinha acontecido, ele ainda estava com fome e, infelizmente, teria que comer a comida de Ita. Sue estava completamente caidinha por ele e pergunta como é que ele nunca parecia estar cansado? Finalmente, ele havia percebido toda aquela situação. Embaraçado, ele pensa que tinha que evitá-la a todo custo porque ela seria um monstro na sua vida. Do outro lado do mundo de Satisfi, podemos ver uma enorme embarcação chegando em uma ilha. Alguém grita que tinha um relatório para o almirante,
duas das divisões da nossa marinha falharam em tomar a Ilha Cocro. Socando a mesa, o almirante esbravejava que Grid era um traidor de Eternal, que havia roubado Patrian junto do Conde Azur. Foi emitida uma ordem para tirá-lo de sua posição e tomar todos os seus territórios, mas com tudo isso, ainda não conseguimos subjugar a isolada Ilha Cocro. Aquele homem era Lebuc, almirante da marinha do Reino de Eternal. Como é que eles estão conseguindo resistir se nós estamos bloqueando todos os caminhos com nossas fortalezas para Reida? O imediato respondeu que a terra era rica e as tropas de elite estacionadas lá estavam sendo surpreendentemente eficazes contra a marinha deles. O almirante não podia acreditar naquilo. Esses rebeldes estão resistindo bem, mas originalmente era um território nosso. Nós conhecemos a geografia dessa ilha melhor do que ninguém. Há um túnel secreto conectando as minas externas de Cocro à base principal. Os rebeldes que estão em Cocro há poucos anos nunca saberiam disso. Implemente a unidade especial R-77 da Marinha, os Sub-Rats ao pôr do sol. Quando a unidade especial se infiltrar e matar o líder rebelde, lançaremos uma ofensiva em grande escala. Amanhã é o dia em que reivindicaremos a Ilha Cocru como território do Reino de Eternal. Os peixes de Cocru engordarão com os corpos dos rebeldes. Uma das classes existentes no jogo Satisfy era a de soldado. Oferecia renda estável, várias habilidades de missões específicas de classificações e outros benefícios. Entretanto, a falta de liberdade devido ao treinamento e cumprimento da missão tornou-a uma escolha impopular. No entanto, jogadores que foram soldados na vida real apreciarão a familiaridade daquela classe. Nos é apresentado um soldado da unidade especial R-77 do Comando Naval de Eternal. Já faz um tempo desde o meu último mergulho. Este é muito semelhante aos exercícios de mergulho da minha unidade anterior, pensou o soldado. Com o nível 2 de proficiência avançada em natação da Marinha e os trajes de mergulho mágicos de terceira geração da Divisão de Mágicos da Marinha, a unidade especial de 30 homens está perfeitamente preparada para essa infiltração subaquática de horas de duração. Mesmo que seja Grid, que é o herói da invasão do Golem, que absorveu Shedaka, tenho que fazer o meu trabalho. Reviver a cidade fantasma de Raiden e roubar ousadamente Patrian para destroçar o mundo foi realmente um plano impressionante. Política, desenvolvimento e estratégia, ele é uma verdadeira lenda. Seu histórico é muito louco. Os ouvidos de Grid estavam coçando, como se alguém estivesse falando dele, e até que ele tinha razão. Nos é explicado que aquela era uma vida extremamente controlada, mas a promoção poderia trazer poder, por isso a classe de soldado também era chamada assim, a classe para os ambiciosos. A melhor presa para mim, elevar instantaneamente a classificação de comandante. O soldado estava muito feliz em poder fazer parte daquela missão. A imagem nos leva mais para próximo da Ilha Cocru. Depois de milhares de episódios sem ver os membros da Guilda Overgiared, finalmente vemos Pique Sword, que estava extremamente sério olhando para o horizonte pensando no que fazer. Parece defender daqueles navios. É então que alguém chega ali e fala, finalmente encontrei você, é aqui que estava. Pique Sword logo reconheceu, Anshangsal, você realmente veio. O recém-chegado avisa que eles haviam afundado de 5 a 6 navios com as bases de defesas costeiras que eles haviam construído antes. A escória de Eternal veio exatamente por onde ela havia previsto, grande irmão. As habilidades navais, que você aperfeiçoou contra a Guilda Sakura, também devem ter chocado a Marinha Real. Não podemos simplesmente abrir mão de um lugar cheio de lembranças com a Guilda dos Cavaleiros de Prata, disse o comandante da ilha. Graças às suas muitas minas e pontos turísticos, seu valor econômico em nosso território é inigualável. Então eu entendo, mas você sabe que nós também estamos isolados, certo, irmão? Resistirmos com 1000 soldados de nível médio de 150. Foi um milagre, mas já se passaram 5 dias. A diferença de poder é enorme e nenhum de nós, incluindo você, teve um descanso real. Estamos completamente exaustos. Você até tem usado poções de buff que pagou do seu próprio bolso, exigindo demais. Você está planejando morrer sem cada centavo e ser solteiro para a vida toda? Pixwords então respondeu, utilizar poções ou qualquer outra coisa que seja preciso.
Como antigo mestre da Guilda Cavaleiro de Prata, estou defendendo este lugar para a Guilda Overgiared. O seu imediato responde, exatamente isso. Até Lawel disse para desistir, já que ele não aguentaria uma semana sequer. O comandante retruca perguntando se a sua posição contra o grande exército inimigo não fazia parecer com o almirante Yi San-shin. Cansado de debater, ele fala, aqui. De qualquer forma, você não vai durar até o fim, então pelo menos guarde suas poções, ok? Tanto faz, a noite é profunda. O bombardeio parou e a frota recuou. Diga a todos para descansar, ordenou Pike Sword, sem saber que essa era uma decisão extremamente arriscada. Você vai para as minas de novo? Você está aqui todos os dias, minando sem descansar. Você vai desmoronar nesse ritmo, alertou o seu amigo. Não há terrenos de caça adequados na Ilha Cocro. Pelo menos posso aumentar minha resistência e vigor dessa forma, avisou Pike. Você deveria sentir a emoção da mineração. Ver os minerais surgirem um por um. É algo fora do comum. Eu ouço as palavras do antigo segundo em comando da Guilda dos Cavaleiros de Prata. No entanto, é um momento crítico para enfrentar Eternal. Então, preciso enviar o máximo possível de imposto arrecadado dia após dia para Raiden. Cada dia que resistimos aumentará a força da Guilda Overgiared. Grid e Lawel me enviaram porque acreditaram na minha determinação. Se alguém acredita em você, responder a isso com confiança é pura lealdade. Estou indo para as minas. Se eu vou proteger este lugar, preciso ficar mais forte, mesmo que seja só um pouco. Fala, pessoal. Mais um episódio da nossa tão amada obra. Finalmente a guerra está prestes a acontecer. Não aguentava mais esses episódios só de Grid, por mais que sejam massas demais, mas é que a guerra vai ser muito foda. Deixem o like para eu saber que vocês gostaram e continuar trazendo a continuação por aqui. Faço faculdade pela manhã, trabalho e estudo pela tarde e noite. Infelizmente, não vivo 100% do canal. Quem puder e quiser doar qualquer peixes é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso, tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que geram engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.